Oi, boa tarde. Agora eu vou falar um pouquinho com vocês sobre síndrome nefrótica. O que é a síndrome nefrótica? É um conjunto de doenças que são originadas por lesão da barreira de filtração glomerular. A barreira de filtração glomerular é aquela composta por uma camada de podócitos, que seria a camada epitelial, comparando, né? Uma membrana basal e o endotélio capilar glomerular. E o que essa lesão na barreira de filtração vai ocasionar? Vai ocasionar principalmente o que a gente chama de tríade nefrótica, que seria proteinúria maciça, porque pelo aumento, né, do espaço da barreira, a primeira coisa que é perdida é a proteína e principalmente a albumina. Então você também vai ter hipoalbuminemia, menos de 3 gramas por decilitro, e a anasarca, que é edema generalizado, porque quando você está perdendo proteína para o espaço, você vai ter um acúmulo de líquido no terceiro espaço e com isso você vai ter o edema generalizado. Mas a gente vai abordar daqui a pouco um pouco melhor como que é a patogênese dessa doença. Mas e outros sintomas que você também pode ter quando você tem a síndrome nefrótica? Esses outros sintomas eles não são obrigatórios, mas podem vir como comemorativos. Você pode ter hiperlipidemia, hipercolesterolemia, mais 300 mg por decilitro. E por que você vai ter isso? Porque quando você começa a perder proteína na urina, o fígado ele vai começar a produzir mais para poder compensar essa perda. Só que a produção do fígado ela é inespecífica. Então ele não vai saber que ele precisa produzir só proteína. Ele vai produzir tudo. Então, ele vai produzir muita proteína e vai produzir muito lipídios e colesteróis também. Então você vai ter pode ser um quadro de hiperlipidemia, hipercolesterolemia e consequente lipidúria, que é você perder esses lipídios que o fígado está protegindo na urina. Ou quais outras comemorativas que pode ter? Você pode ter as complicações decorrentes dessa perda, principalmente de proteína. E quais complicações que nós temos? Tem o estado de hipercoagulabilidade, que é quando você tem uma perda muito grande de antitrombina 3, que é um cofator da heparina. Então, quando você perde ele, a heparina não consegue agir, então você vai ter um estado de hipercoagulabilidade. Você pode ter uma anemia hipomicro por perda de transferrina. Você pode ter um quadro de insuficiência renal quando o fígado ele começa essa lesão que originou a síndrome nefrótica, ela fica muito exacerbada, então o fígado ele não consegue funcionar direito, então você vai ter um quadro de insuficiência renal. Você pode ter infecções recorrentes, principalmente pela perda de IgG, mas algumas doenças também cursam com perda de complemento, eu vou explicar depois quais são. E então você fica mais os quadros de infecções são facilitados e a principal infecção que é vista junto com a síndrome nefrótica seria a peritonite bacteriana espontânea, principalmente por pneumococo. Por quê? Porque essa doença é muito comum em quadros de ascite. E na síndrome nefrótica, você vai ter um quadro de anasarca, né, de edema generalizado, pode cursar com ascite, e a infecção já está predisposta devido à diminuição de IgG e às vezes de complemento. Então você vai facilitar muito a chance de ter peritonite bacteriana espontânea por pneumococo. Outra complicação que também pode ter é o hiperparatireoidismo, quando você perde a proteína fixadora de colecalciferol na urina. E como que acontece essa doença? Então, você começa com um quadro de lesão glomerular. A partir daí, você vai ter duas abordagens diferentes que vão levar ao mesmo fim, que seria o edema generalizado, né? Quando você tem a lesão glomerular, vai ocorrer o underfilling, que seria pelo aumento da permeabilidade das macromoléculas, você vai começar a perder muito albumina, vai ter um quadro de hipoalbuminemia,
e com isso você vai ter uma diminuição muito grande da pressão oncótica e vai perder muito líquido para o terceiro espaço. Isso vai gerar um edema. E outro mecanismo que também vai ocorrer e vai aumentar ainda mais esse quadro de anasarca seria o overflow, que é quando você tem uma lesão glomerular, o rim acha que está perdendo muito líquido. Então, para poder compensar essa perda de volume que não é exatamente real, é só por causa dessa lesão, o rim vai começar a reter muito sódio e muita água para poder compensar essa perda. E no primeiro momento vai ser compensada, só que conforme o quadro vai evoluindo, você vai ter muita retenção de sódio e água, você vai ter uma expansão no volume plasmático e um aumento muito grande da pressão hidrostática. Vai fazer com que você também perca muito volume para o espaço intersticial e com isso também aumente ainda mais o edema. E o que vai gerar essa lesão glomerular? Nós podemos ter agressão por mecanismos imunológicos, autoimunes, autoanticorpos. Você pode ter alterações genéticas que vão gerar fusão podocitária, pode ter depósitos no espaço subepitelial, que é abaixo dos podócitos. Você pode ter doenças que gerem estresse hemodinâmico, como anemia, como o diabetes. E você pode ter respostas desadaptativas. E como que a gente pode classificar a síndrome nefrótica? Principalmente como primária ou secundária. A primária seria uma doença idiopática, nós não sabemos exatamente a causa, geralmente alterações genéticas. A principal representante dessa seria a doença por lesão mínima, eu vou falar um pouquinho depois. E temos a secundária, que seria quando a síndrome nefrótica está associada a uma doença sistêmica. Aí nós temos a glomerulonefrite lúpica, que vai gerar a glomerulopatia membranosa, principalmente, e nefropatia diabética, que pode cursar com a glomerulosclerose segmentária focal. E a glomerulosclerose segmentária focal, ela ainda tem um adendo que ela pode ser tanto primária quanto secundária, mas eu vou falar um pouquinho mais dela depois. E nós temos as doenças que cursam com perda de consumo de complemento e sem consumo de complemento. As únicas que cursam com consumo de complemento seria a glomerulonefrite membrano-proliferativa, que nós não vamos falar dela nessa aula, porque ela é tanto uma síndrome nefrótica quanto nefrítica. Então, eu vou falar melhor dela na síndrome nefrítica. E temos a glomerulonefrite lúpica classe 5, ela também vai cursar com consumo de complemento. Todas as outras, doença por lesão mínima, glomerulosclerose segmentária focal, amiloidose, todas essas não cursam com perda de complemento. E qual o tratamento? Nós vamos tratar a síndrome especificamente, seria a causa, né, dessa síndrome, e com isso geralmente nós vamos usar corticoide. Algumas doenças respondem melhor a corticoide do que outras. Eu vou falar, quando eu falar especificamente da doença, eu vou falar quais são. Mas, em geral, o primeiro linha de tratamento seria o corticoide. E, se não funcionar, a gente usa outros imunossupressores, que eu vou falar especificamente depois. E, para tratar os sintomas da síndrome, nós, indo um por um, para tratar a síndrome edemigênica, você usa uma dieta hipossódica e hipoproteica. Hipoproteica vai depender da causa, porque algumas você vai ter uma perda muito grande de proteína. Então, se você lançar a mão de uma dieta hipoproteica, talvez você possa ter exacerbar os sintomas. Então, esse hipoproteica vai depender muito do quadro. Para tratar a proteinúria, você vai usar IECA e BRA, principalmente IECA, que é um potente antiproteinúrico. Para tratar a hipercoleriostemia, você vai usar estatinas. E para tratar o estado de hipercoagulabilidade, você vai usar antitrombóticos. Quais são as etiologias?
nós temos as principais, seria a doença por lesão mínima, a glomerulosclerose segmentar e focal, a glomerulopatia membranosa. Essas que eu vou tratar melhor nessa aula. Nós temos a glomerulonefropatia diabética, que geralmente cursa com a glomerulosclerose segmentar e focal, a glomerulopatia membranoproliferativa, que eu vou falar melhor na aula de síndrome nefrítica, e as outras que elas não são tão comuns, mas eu também vou dar uma pincelada nessa aula. Começando pela doença por lesão mínima. A doença por lesão mínima, ela comete crianças de 1 a 8 anos, principalmente, é o quadro mais característico do sexo masculino. Ela é uma síndrome nefrótica pura, ou seja, geralmente ela cursa somente com a tríade, que seria hipoalbuminemia, proteinúria mais 3,5 gramas por 24 horas e anasarca. E essa proteinúria, ela é seletiva, porque ela vai ocorrer somente pela alteração de carga. Você não vai ter um aumento muito grande da permeabilidade da barreira. Você só vai ter alteração de carga. Então, essa proteinúria vai ser seletiva para albumina. Você geralmente só tem perda de albumina, não tem perda de outras proteínas. Ela é característica por ter períodos de remissão e atividade. Então, quando a criança ela chega com um quadro de síndrome nefrótica, de anasarca, um edema que surgiu do nada e você não sabe o porquê. E aí você vai fazer o exame, você tem uma proteinúria maciça e você tem uma hipoalbuminemia. Se você não tratar, geralmente ela vai melhorar sozinha, só que aí depois de meses ela volta. Geralmente ela pode voltar do nada, mas geralmente ela vai ter um gatilho viral ou imunológico para voltar e fica nesses períodos de remissão e atividade. Então, geralmente o ideal é tratar, porque ela responde muito bem a corticoide, é o melhor de todas as síndromes nefróticas, ela é a que melhor responde a corticoide. Geralmente a causa é idiopática, não vai saber por que ela acontece, mas é importante ressaltar que ela pode estar associada ao linfoma de Hodgkin e ao uso excessivo de anti-inflamatórios não esteroidais. Então, quando você vê uma criança com doença por lesão mínima, além de você tratar a síndrome, você também precisa buscar o linfoma de Hodgkin e o uso de anti-inflamatórios não esteroidais como possíveis causas. A complicação comum nesse quadro geralmente é a peritonite bacteriana espontânea. É aquela que eu falei que ocorre principalmente devido à ascite. Então, chega uma criança com um quadro de ascite, um quadro de proteinúria maciça, você tem que suspeitar que é uma peritonite bacteriana espontânea por pneumococo e você já trata com antibiótico terapia. O diagnóstico. O diagnóstico é principalmente por suspeição clínica, porque é um quadro muito característico. Uma criança com síndrome nefrótica de instalação súbita entre 1 a 8 anos, 80 a 90% dos casos serão doença por lesão mínima. E aí você faz a confirmação laboratorial por urina de 24 horas, que vai indicar proteinúria e hipoalbuminemia, você já começa o tratamento com corticoide. Porque, como eu disse, é uma doença muito corticosensível. Então, assim, já que a grande maioria dos casos a criança ela vai melhorar com o corticoide, você não precisa fazer a biópsia, apesar do diagnóstico certo, confirmativo, ser só a partir da biópsia, você já, quando você tem uma clínica característica e uma confirmação laboratorial, você já trata com corticoide. Se não melhorar, aí você faz a biópsia até para procurar possíveis diagnósticos diferenciais. E o tratamento, como eu disse, corticoterapia, prednisona 1 mg quilo, por 8 a 12 semanas, você vai ter uma excelente resposta, mais de 90% dos casos. Quando você não tem uma resposta, aí geralmente você também vai buscar um diagnóstico diferencial, porque pode ser outra doença, mas aí você pode tratar com inibidores da calcineurina, que é guardado seria a ciclosporina e é guardado para pacientes que são recidivantes
que não melhoram com o tratamento, né? São córtico-resistentes, ou são córtico-dependentes, ou seja, você vai, trata o paciente, ele melhora com corticoide, mas no momento que você tira o corticoide, ele piora. Aí você dá o corticoide de novo ele melhora. Mas aí você tira o corticoide, ele piora. Nesses casos, você vai lançar a mão da ciclosporina, justamente para o paciente não ficar dependente de corticoide, ainda mais que geralmente são pacientes crianças, então é muito perigoso. A próxima doença seria a glomerulosclerose segmentar e focal. É a principal causa de síndrome nefrótica em adultos, geralmente entre 25 e 35 anos. Nesse caso, as recidivas elas são frequentes. E essa doença, ela é a principal síndrome nefrótica que pode gerar hipertensão arterial sistêmica. Geralmente, síndrome nefrótica não causa hipertensão. Geralmente é a síndrome nefrítica. Mas, caso você tenha um quadro de síndrome nefrótica que gere hipertensão, geralmente a gente vai pensar na glomerulosclerose segmentar e focal. E a complicação mais comum nesse caso seria a insuficiência renal. Por quê? Mais pela fisiopatologia da doença. Porque o que acontece? Você vai ter vamos pelo nome, uma glomeruloesclerose, ou seja, você vai ter diversas cicatrizes no glomérulo, segmentar, então você em segmentos específicos do glomérulo, não vai ser do rim, não vai ser em todos os glomérulos, vão ser só em alguns glomérulos, e focal, porque pensando na micro, ele vai ficar somente na alça, ele não vai, e em algumas alças, ele não vai atingir todas as alças de todos os glomérulos e não vai atingir outras partes do glomérulo. Então, quando você tem um quadro muito grande dessa esclerose, pode gerar uma deficiência no rim. O rim não pode começar a não trabalhar tão bem quanto ele deveria e gerar insuficiência renal e com isso gerar hipertensão, porque ele não está conseguindo filtrar do jeito que deveria, e aí você pode ter uma retenção muito grande de sódio e água, e com isso gerar hipertensão. Quais são os mecanismos dessa glomerulosclerose segmentar e focal? Seriam situações em que você tem cicatrizes no glomérulo, você tem esclerose glomerular. E quando que você vai gerar cicatriz no glomérulo? Quando você tem uma lesão no glomérulo. Então, são situações em que você tem sequelas de lesão glomerular, ou seja, alguma doença gerou uma lesão no glomérulo e depois que essa lesão foi resolvida, você vai ter uma cicatriz. Essa região para de funcionar. Então, você vai ter uma esclerose. Também casos de sobrecarga renal e de hiperfluxo de filtração glomerular. Então, por exemplo, a diabetes vem e gera uma sobrecarga renal muito grande, pela nefropatia diabética. Então, com o tempo, o rim não vai conseguir mais se regenerar. Ele vai ocasionar locais de cicatriz. Essa cicatriz seria a esclerose glomerular. E aí, com isso, você vai ocasionar síndrome nefrótica. E quais são as principais causas? Nós temos causas primárias, mas elas são bem menos comuns, elas geram 18% dos casos só. E nós temos as causas secundárias, que são essas doenças que eu falei que elas vão gerar cicatriz no glomérulo e com isso gerar esclerose. Quais são elas? Anemia falciforme, obesidade, HIV, drogas, aqui principalmente heroína, hipertensão arterial, ou seja, a hipertensão arterial ela pode ser tanto causa quanto consequência, e a nefropatia por refluxo. Todas essas são doenças que geram ou sobrecarga no renal por hiperfluxo ou geram diretamente lesão no rim e com isso vai gerar esse quadro de glomerulosclerose. Na biópsia, o que nós vamos ver na biópsia? Nós vamos ver lesões focais em partes na parte da alça do glomérulo e em apenas alguns glomérulos, não são todos que vão estar com essas lesões.
Na microscopia eletrônica, nós vamos ver fusão podocitária. E eu esqueci de falar, mas na doença de pulsação mínima, nós também só vamos ver, a única alteração que nós vamos ver é na microscopia eletrônica, a fusão podocitária. Na microscopia óptica, a biópsia é normal. Aí na glomerulosclerose segmentária focal nós também vamos ver essa fusão podocitária. E na imunofluorescência nós vamos ver a ausência de depósitos imúnes. Isso é importante para ver, para diferenciar da próxima doença que nós vamos ver, que é a glomerulopatia membranosa. E também podemos ver a presença de IgG ou C3. O tratamento também corticoterapia, 1 mg por quilo, só que o tempo é maior, 12 a 16 semanas. Em geral, nós temos uma boa resposta. A resposta não é tão boa quanto a doença por lesão mínima, mas ela é boa. Como opção de tratamento, nós temos, novamente, os inibidores de calcineurina, pode ser tanto a ciclosporina quanto tacrolimus, para pacientes recidivantes ou córtico-dependentes. E para reduzir a proteinúria e retardar um pouco a doença renal, a insuficiência renal, nós também vamos lançar a mão do IECA, para poder diminuir um pouco essa lesão direta no rim. Uma variante muito grave da GESF seria a GESF colapsante. Ela é comum em pacientes HIV positivo e geralmente elas evoluem muito rápido para perda de função renal, para insuficiência renal. Então é um quadro que quando você vê síndrome nefrótica em pacientes HIV positivos, tem que já pensar em GESF colapsante e já fazer o tratamento da forma mais precoce possível para poder tentar evitar essa evolução para perda renal. A próxima doença, nós temos a glomerulopatia membranosa, que seria que ela geralmente acomete homens brancos entre 30 e 50 anos, aqui um pouquinho mais velhos que as outras doenças. Ela é muito rara em crianças, ao contrário, né, da doença por lesão mínima. Você vai ter a remissão espontânea em 40% dos casos, então em 40% dos casos, se você não tratar, não fazer nada, o paciente ele vai melhorar sozinho. Só que essa doença, você tem que ficar de olho, porque ela cursa muito com fenômenos tromboembólicos. Porque aqui, além de você perder a albumina, você vai ter uma perda muito significativa de antitrombina 3. Então, geralmente, ela pode cursar com fenômenos tromboembólicos. E aqui o principal deles seria a trombose da veia renal. Então, caso você tenha um paciente com a glomerulopatia membranosa, você precisa fazer rastreio para a trombose da veia renal, porque é muito característico dessa doença. E quando você suspeita de trombose da veia renal no paciente com síndrome nefrótica? Quando você tem a varicocele à esquerda, quando você tem mudança no padrão da proteinúria, quando ela aumenta muito do nada, de uma forma súbita, quando você tem uma redução abrupta do débito urinário, porque a síndrome nefrótica ela não cursa geralmente com redução do débito urinário. Então, quando você tem essa redução, quer dizer que alguma coisa de errado está acontecendo com o fígado. Com o fígado não, com o rim, desculpa. Quando você tem a assimetria de tamanho e ou da função dos rins, e quando você tem a hematuria macroscópica, porque, de novo, a síndrome nefrótica não cursa geralmente com hematúria. O que cursa com hematúria é a síndrome nefrítica. Então, quando você tem um quadro de síndrome nefrótica com hematúria, você tem que suspeitar de trombose da veia renal. Quais são as causas? Nós temos, novamente, as causas primárias e as causas secundárias. As causas primárias, elas são autoimunes e estão relacionadas com o anticorpo antirreceptor solúvel de fosfolipase A2, que seria o anti-PLA2R. E as secundárias, nós temos as neoplasias sólidas, que seria o pulmão, neoplasia de pulmão, de mama, de cólon, medicações, que seria o captopril e sagiouro, infecções como hepatite B, malária e sífilis, e o lúpus eritematoso sistêmico. Isso aqui é muito importante, provavelmente a parte mais importante de glomerulopatia membranosa. Quando você a síndrome nefrótica na glomerulopatia membranosa,
muitas vezes é o primeiro sinal que nós vamos ter de doenças muito graves, como a neoplasias, infecções e o lúpus. Então, quando você tem um quadro de síndrome nefrótica e você está suspeitando de glomerulopatia membranosa, você, antes de tudo, você precisa fazer rastreio para tumor sólido, precisa fazer rastreio para lúpus eritematoso sistêmico, para hepatite B, sífilis e outras infecções que cursam com essa doença, porque muitas vezes o primeiro sintoma que nós vamos ter dessa doença é a síndrome nefrótica. Então, sempre fazer o screening de glomerulopatia membranosa antes de você afirmar que é uma glomerulopatia membranosa primária. E na biópsia, nós vamos ter depósitos subepiteliais de imunocomplexos na microscopia eletrônica. Então, aqui é diferente da doença por lesão mínima e da GESF, porque lá nós temos fusão de podocitária com depósitos subepiteliais de imunocomplexos. E na coloração de prata, nós vamos ter espessamento difuso da membrana basal e espículas. E esse espessamento nós também podemos ver na imunofluorescência, que eu falei que é aquele diagnóstico diferencial com a GESF. Na GESF você vai ter ausência de depósitos. Aqui esses depósitos vão formar espessamentos difusos na membrana basal e vai formar espículas. Agora falando um pouquinho sobre a amiloidose. A amiloidose é uma doença de depósito que pode cursar com a síndrome nefrótica. E nós vamos ter dois tipos de amiloidose. Nós temos o tipo AL, que seria associada a paraproteinemias, e a principal delas seria o mieloma múltiplo. E nós temos a amiloidose tipo AA, que é associada a doenças inflamatórias crônicas, seria artrite reumatoide, espondiloartropatias e osteomielite. O que é importante aqui da amiloidose? Eu não vou me aprofundar muito dela. É só que se você tem um quadro de síndrome nefrótica, aí você vai fazer a investigação, você descobriu que é amiloidose AL ou amiloidose AA, você precisa fazer o rastreio para essas doenças. Quando você tem tipo AL, você vai fazer o rastreio para proteinemias, principalmente mieloma múltiplo, e quando você tem tipo AA, você vai fazer rastreio para doenças inflamatórias crônicas. E o oposto também, quando você tem uma doença inflamatória crônica, você lembrar que você pode ter uma nefropatia importante relacionada com essas doenças. Então, sempre fazer o rastreio nesses casos. Na biópsia, você vai ter depósitos de fibrila e teste com vermelho do Congo positivo. E o tratamento seria tratar a doença de base, por isso que eu falei, o importante da amiloidose é você fazer o rastreio. Aí aqui são outras doenças que eu também não vou me aprofundar, são geralmente doenças de depósito. Aqui o slide vai estar disponível para quem quiser dar uma olhada, mas aqui realmente não é o foco da aula, que elas são bem menos importantes. Aqui é bem, só se você quiser aprofundar bem mais essa aula. Muito obrigada.